hoje estamos aqui na linha Santa Cruz e viemos conhecer a igreja que é construída toda em madeira, inspirada numa capela da Alemanha. E para saber mais detalhes, vamos conversar com o presidente da comunidade, Elton. Foi por volta de 1932, quando vieram os primeiros moradores, vieram da Alemanha. Então começaram a colonizar a nossa região aqui, mais específica a nossa comunidade aqui de Linha Santa Cruz. E por volta de 1935 foi feita a primeira capela, e essa foi feita no mesmo local aqui, onde está a atual, mas depois foi demolida e feito então a atual, a hoje, que foi por volta de 1946. Tá? Ela foi feita assim em conjunto com a comunidade inteira, né, com todas as famílias que moravam na época. E o modelo dessa igreja, dessa capela, foi trazido da Alemanha. Foi trazido pelo Ludwig Holzmeier, que na época morava na Alemanha e se espelhou, né, pegou esse modelo da capela que tinha lá naquela região para trazer aqui e fazer a construção, né. E as primeiras famílias, moradores que vieram então para cá, tenho aqui elas marcadas: a família Tepe, Konrad, Holzmeier, Eierkauf, Tresel, Mels, Schweiker, Miller, Friedrich, Schwertz, Schwertner, Lehmann, Haas e entre outros assim que de repente não temos na memória ainda, mas foram esses que colonizaram e ajudaram na construção da capela naquela época. Era tudo mato, né? O início foi difícil, né? Inclusive as poucas famílias que vieram para cá se reuniram, faziam mutirões para abrir, colonizar a área, abrir a mata e até pelo fato de ter madeira em abundância, foi feita então a construção dessa capela em madeira também. A primeira capela foi feita então, essa aqui, em 1946 foi feita então essa capela, e por volta de 1970, 80 foi feita a ampliação do altar na parte da frente. Aí por volta de 2012, 2013 foi feita uma reforma geral nela, onde foi trocado o telhado, foi trocado inclusive o portão, a porta aqui da frente, né, que era na época de madeira, foi feito de vidro, né, para até trazer um traço um pouco mais atual. E foi feita uma reforma geral, assim, algumas madeiras já deterioradas e foi fortalecida assim no modo geral, né. Acredito pelo tamanho que foi feito, né, na época nas primeiros moradores, não eram igrejas, isso eram considerados capelas, onde eram só feito rezas, né, não eram para celebrações, missas ou cultos, né. Então acredito que ela foi feita numa forma menor, né, para atender as poucas famílias que na época tinham, e depois foi visto que a comunidade foi aumentando e foi então feito essa nova, maior, né, para atender a toda a população, né, e fazer então celebrações, missas e cultos, né. Escolheram exaltação a Santa Cruz. Na época, os primeiros moradores, né, tem-se alguns documentários onde diz que pela dificuldade naquela época em fixar a moradia, né, em abrir as áreas para construir suas famílias, né, então foi pego esse santo, né, exaltação a Santa Cruz, devido à dificuldade aí, e a persistência de todos em construir suas famílias e fazer comunidade na nossa região aqui. O padroeiro da comunidade foi escolhido naquela época, possivelmente pelas dificuldades que enfrentaram em abrir a região, em abrir a área, né, para construir suas famílias e seus lares. Teve sua inspiração também da Alemanha, trazida da Alemanha pelo Ludwig Holzmeier,
que lá também era exaltação a Santa Cruz, né? Então, devido a isso, com certeza foi dado o nome da comunidade também de Linha Santa Cruz. A igreja, então, foi inspirada no modelo alemão, trazida pelo Ludwig Holzmeier, né? Que na época morava na Alemanha e quando veio para cá se inspirou na capela que lá existia e dado também o nome da capela ao padroeiro Heilige Kreuzkapelle, né? Que significa exaltação a Santa Cruz. Então, com certeza ele se inspirou muito naquela capela, naquela região para trazer então para a nossa comunidade. Ele foi um dos idealizadores da construção e para fazer a construção, né, ele contou com o apoio, com a ajuda de todas as famílias, né, que já foi citado, né, para fazer a construção, né, nesse modelo germânico que na época era muito forte aqui na nossa região, né, a origem alemã. Hoje na nossa comunidade, Linha Santa Cruz, moram cerca de 50 famílias, inclusive várias dessas famílias ainda são descendentes dos primeiros moradores que entraram na nossa região, que abriram as matas e construíram nossas capelas, nossas estruturas, né, que hoje existem nas comunidades. A primeira celebração foi em 1948, foi dia 14 de setembro de 1948, foi feita missa naquele dia, né, e logo após a missa foi realizada então uma festa popular na comunidade. O primeiro sino então foi feito por volta de 1946, 1947 e em 2015 ele foi automatizado, então facilitando esse trabalho. Antes era manual, agora é feito automático, né? Então ele tem seus horários onde ele toca, né, que é às 6 da manhã, meio-dia e às 6 da tarde, né? A reforma feita em 2012 foi feita pelo Roque Holzmeier, que na época era o atual presidente, onde ele deu uma restaurada, uma melhorada na igreja, na capela. E temos também um religioso, padre, José Vollmer, né? Hoje ele está aposentado, né, mas que ele é natural da nossa comunidade.